Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live da editora Urutau. Hoje a gente vai falar do livro do Léo Tim, o livro que chama O Livro dos Fantasmas Sozinhos. Esse livro está em pré-venda no site da Benfeitoria. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui hoje. Então, queria falar um pouco sobre o Léo antes, vou apresentar ele e vou chamar ele aqui para conversar um pouco com a gente. O Léo é um artista de Araras, da minha cidade também. É um ator, bailarino, escritor, fez conservatório de música, se formou agora na Faculdade de Estética e Teoria do Teatro lá da Unirio. E é um artista incrível. Se apresentou diversas vezes já em peças de teatro, já fez diversas performances, tem uma escrita muito bonita, muito lírica, umas imagens muito bonitas e diversas influências que em geral assim destoam um pouco do que a gente vê circulando assim por aí. O Léo é muito atravessado pela cultura japonesa, pelo Butô, sobretudo, e tem também uma influência muito grande da cultura árabe, e essas influências circulam pela obra dele, gerando um resultado bastante inusitado e bastante interessante. Então, hoje a gente vai falar sobre o livro dele, O Livro dos Fantasmas Sozinhos, que é um livro bem bonito que eu tive o prazer de editar. Então é isso, vou chamar o Léo aqui. Queria dizer uma coisa. Eu vou deixar os comentários aqui ativos. Durante a nossa conversa vocês podem fazer algumas perguntas que aí eu vou perguntando aqui pro Léo, tá bom? Fiquem à vontade aí para fazerem perguntas, tá bom? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas todos e todas. Então vamos lá. Léo, vou te chamar, tá? Olá, E aí, querido, tudo bom? tudo bem? E aí? Tudo. Ai, que legal, Que massa, interessante. né? Você viu que a música de abertura que eu coloquei aqui foi um butô. Eu tava ouvindo. Coloquei em homenagem a você. Eu vi e falei, olha a música, tinha um incenso, né? E eu tô até aqui sentado no chão, aqui, ó, meio estilo japonês. Meditativo. Perninha cruzada. E aí, querido, seja bem-vindo, Léo. Um prazer ter Obrigado. você aqui. Um prazer editar seu livro e um prazer a gente dividir essa tarde junto aqui, Sim, mesmo que assim à distância, né? sim, vai ser gostoso. Peguei um chazinho aqui, ó. Ai, que delícia. Viu, Léo? Então, eu queria começar, cara, falando sobre o título. Uhum, Título bastante interessante, né? Que uhum, no seu livro, quando os leitores tiverem ele em mãos, né, eles vão perceber que é um livro que tem uma polifonia, assim, tem muitas vozes, né, nesse livro. Não uhum, só a voz sua, né, do poeta, mas esse eu lírico, ele vai assumindo diversas vozes, né? Diversos personagens vão entrando assim nessa dança. Esses fantasmas, né, que esse eu lírico empresta sua voz, vão assombrando e desfilando durante o livro. E eu queria que você falasse um pouco assim sobre quem são esses fantasmas uhum. e se eles são muitos, por que eles estão sozinhos? Pois é, né? Foi muito interessante, porque esse livro, ele surge de uma colagem de muito tempo, assim, na verdade, né? Existem poemas nele, poemas dramas, né? Eu tenho chamado de poema-drama eles, assim, né? Que eu fiz eles há 2 anos atrás, outros que eu fiz logo quando eu tava na pira de mandar o livro pra tentar ser publicado e tal. Então foram passagens que foram acontecendo durante a minha vida também. Enfim, eu tenho uma ligação muito forte com a minha experiência
de vida e também com a minha experiência de morte, assim, muito forte. Isso é muito intenso em mim, assim. Então, das imagens da minha casa, das imagens, enfim, que eu sou acometido na minha vida também. Enfim, eu morava no Rio de Janeiro até o ano passado, né? E as imagens do Rio de Janeiro, a gente é acometido à vida e à morte a todo momento ali, né? No nosso dia a dia, né? Você está andando de ônibus, você pode topar com a morte, né? De repente, assim, né? Então eram coisas que sempre me tocavam muito. Eu sempre fui muito influenciado pelo Butô. Nesse sentido também, né? Porque o Butô, de certa forma, ele lida com a morte, né? Apesar de lidar com a vida também, né? E aí, enfim, eu vim escrevendo, tanto que aquele poema Titã que tem no final é um poema antigo, assim, até, né, que eu fazia zine dele também. Então, meio que essas vozes iam acontecendo como uma possibilidade de criar algumas vidas, assim, também, né? Eu tenho muito isso também, enfim, eu sou do teatro, né? Então, o drama, né? O drama e o drama em crise também, ele é muito forte pra mim, assim, né? Então, quando eu tô escrevendo a poesia, para mim acaba sendo um pouco inerente eu colocar um algo dentro de mim também, uma outra voz que não essa que é minha aqui, né? Fora também que me incomoda um pouco, né? A gente já conversou sobre isso, né? Me incomoda um pouco esse lugar da poesia que é um incômodo hipócrita, né? Porque, enfim, é um pouco difícil de fugir disso também. Mas esse lugar da confissão da poesia, assim, me incomoda um pouco. Apesar dessas figuras confessarem muita coisa também, né? Então, né, todo mundo confessa a todo momento, né? Então, é, eu acho que vem muito disso, assim. Essas vozes, elas vêm dessa experiência da morte, de morrer a todo momento um pouco. Enfim, eu tive uma apendicite muito densa, muito pesada também, né? Foi uma experiência de quase morte para mim, assim, foi muito forte, muita coisa morreu dentro de mim também. E eu acredito que essas imagens, essas coisas todas, essas experiências da vida, elas vão criando outros seres na gente, assim, né? E fui me interessando por isso. E tem uma coisa que eu acho que é muito influente em mim, assim, que eu acho que é um livro do T.S. Eliot, que eu gosto muito, assim, é um livro infantil, mas eu gosto muito, que chama The Old Possum's Book of Practical Cats, que até tem aquele musical do Cats que foi baseado nesse livro. O livro é incrível, o musical, né, é estranho, mas o livro é incrível, assim, ele tem um lugar, o T.S. Eliot tem um lugar meditativo muito forte na poesia dele também, né? E não diferente nesse livro, que é um livro que ele fez para os sobrinhos dele, é um livro que é igualmente meditativo, assim, né? Então ele tá falando de gato, mas ao mesmo tempo ele tá falando sobre a sociedade, né? E aí nesse livro ele dá vozes para esses gatos também, né? E é um livro também, é um livro que chama livro, né? E aí eu me inspiro muito nisso, assim, sabe? Esse lugar do como eu posso também ser outros, assim, sabe? Né? Me cansa um pouco ser eu também a todo momento, assim, apesar de eu ter uma personalidade muito forte. Eu me canso um pouco, e aí eu tenho sempre essa coisa de querer ser outros também, assim, né? Então, enfim, acho que é um pouco isso. Ô, Léo, eu queria que você contasse, cara, que eu adoro essa história. Eu queria que você contasse a história do sapo. Porque Ah, tem um sapo, só para contextualizar, tem um sapo na casa do Léo, que é um sapo fantasma. Que o sapo ele aparece e desaparece e ele tá lá 15 anos e ele ressurge de vez em quando. Conta essa história, Léo, esse fantasma desse sapo aí. esse é o maior fantasma, na verdade, assim, eu costumo dizer. Esse é o fantasma dos fantasmas, na verdade. É um sapo, a gente chama ele de sorriso, esse sapo. Porque ele tem um sorrisão, assim, na verdade. E é muito louco, assim, aqui em casa é uma experiência doida, assim, eu tenho dois avós que eles são bem idosinhos, assim, eles são plus 90, tem mais de 90 anos, assim, né, e eles já têm uma senilidade super avançada, né, enfim, a gente mora aqui cuidando deles e tal. E é muito louco, assim, porque é uma casa muito antiga, né, é uma casa que meu avô construiu, assim, né, ele construiu do chão a casa, então é uma casa que hoje ela tá quase noventária, né? É uma casa muito antiga, então assim, ela se desfaz, enfim, ela tem muito mofo, né? É uma casa meio fantasma, assim. Então ela cria imagens, é interessante assim de ver. Quando chove, chove na casa inteira, alaga a casa, e não é um alagado de baixo, é um alagado da chuva mesmo, do teto, é um negócio. E aí tem esse sapo, que certa vez estávamos aqui em casa, e aí esse sapo surgiu na água do cachorro.
que a gente tem um cachorro que bem idosinho também, que tá pra morrer, é uma coisa, é uma Highlander, assim, também. E aí surgiu esse sapo na água do cachorro. E esse sapo aparecia de noite, a gente via, ficava meio receoso, e aí ele sumia de novo. E aí ele vinha, daí dava uma semana ele aparecia de novo. E a gente não sabia de onde esse sapo vinha, se ele tava no esgoto, se ele tava embaixo da geladeira, se ele tava embaixo do sofá, da cama, sei lá, né? É muito louco. E aí. E esse sapo foi aparecendo. E aí esse sapo foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. E ele virou um sapão desse tamanho, assim, ó. É um sapo enorme. E aí, olha, isso já faz tempo, hein? Eu tava no Rio, tava no começo de 2019, esse sapo apareceu acho que a primeira vez, não lembro agora se foi meio de 2018, começo de 2019, foi por aí, assim. E aí esse sapo assombrando, e ao mesmo tempo, a minha avó, ela tinha uma relação com esse sapo tenebrosa, assim, ela tinha medo, ela achava que o sapo ia bater no cachorro dela, e aí era desesperador, porque aí virava uma bagunça dela com o sapo e o cachorro, uma loucura, assim. E aí esse sapo sumiu meio ano, assim, e agora ele reapareceu, e agora tem dois, eu não sei se eu te contei isso, mas agora tem dois. É um E é simulacro do isso. outro, né? É Eu, um eu moro no holograma. meio da cidade e tem dois sapos aqui enormes que vivem dentro de casa e desaparecem. E eles são fantasmagóricos, total. Já coloquei foto, tem foto no meu Instagram deles. E Depois eles você dá são uma aí. olhada aí no Instagram do Léo pra ver esse fantasma que aparece. Ô, Léo, a gente já conversou algumas vezes e eu queria que você falasse assim sobre você entendeu esse livro como um livro de terror. Queria que você Hum, falasse assim sobre a sua relação com esse gênero, tanto do ponto de vista da literatura, quanto do ponto de vista do cinema, né? Eu acho que dá pra gente falar um pouquinho sobre isso também. Eu queria que você abordasse esse assunto, assim, sobre você entender esse livro também como um livro que traz essa estética. uhum, tá. Então, o terror pra mim é muito engraçado, assim, que eu adoro o terror. Mas eu gosto muito do terror porque eu acho que ele carrega um algo de lírico e uma poesia muito forte, porque ele lida com o fantástico, o terror. Tem um pensador, um filósofo, um esteta espanhol que eu gosto muito, que é o Davi Roas, que ele fala, ele pensa o fantástico como como um lugar estético mesmo, assim, da contemporaneidade. Né? Então, não mais como um evento da literatura. E eu falo evento porque o fantástico ele se expande da literatura, né? Você vive o fantástico, né? Você não simplesmente lê, você acredita ou não acredita. E é isso que delimita o fantástico, né? É você ficar hesitando em relação àquilo que você está lendo. E aí ele expande isso, né? Ele leva para psicanálise, ele leva para psicologia, né? Ele leva para o teatro, ele vai pensando isso e ele lida muito com o terror, porque ele fala que o terror exatamente é um espaço aonde você não consegue conceber a ideia daquilo não existir. Porque aquilo pode existir, né? Então, se você vê. E aí quando eu falo de terror, eu penso muito, né, nos livros do Edgar Allan Poe, né? Nesse terror, assim, não nesse terror, né, do comercial aí, que é um negócio que é o sangue pelo sangue, né? E não é sobre isso, né? É o bebê de Rosemary, né? Aquele bebê que você não vê, né? É esse tipo de terror, é aquilo que te leva para espaços que você não costuma habitar, né? Você não quer muito habitar esse espaço, porque são espaços que são difíceis, né? São difíceis de olhar, assim. E eu gosto muito desses espaços, né? Tem um filme, tem um, o Cyberpunk, por exemplo, para mim é uma forma de terror muito forte também, entende? Apesar de lidar com questões sociais muito reais também, assim, ele lida também com um terror da espécie humana, né? Da espécie humana que evolui para um algo que é terrível para ela mesma, né? E aí eu gosto muito de lidar com essas coisas, assim, com esses terrores que vão te assombrando de fato, assim, né? E fazem você se movimentar, você se tornar outra pessoa mesmo, assim, né? E, enfim, e de certa forma, isso vai acometendo a gente, né? Vai transformando a gente. E aí, quando eu penso isso dentro da estética, da minha estética, do meu teatro, da minha escrita, é de fato por tentar entender no texto um corpo também, assim, né? Um corpo que se torna outro, assim.
e que assombra de fato, né? Então, por exemplo, tem um poema no livro que é Now, ele chama Now, né? Que para mim ele é um poema muito terrível, assim, né? Quando eu escrevi ele, eu pensava, nossa, é muito terrível, né? A imagem do terrível, assim, né? Os sinos que ressoam ao longe, e você vai criando, né? O sino que ressoa ao longe, esse precipício que se coloca na sua frente, a lua. Então é por montagem, né? Por imagens que vão se colocando ali, né? E imagens que são dentro de uma convenção do terrível também, né? Que nem você falou, o Japão é muito importante pra mim, assim, né? E o kabuki principalmente. E o kabuki né? O teatro japonês, o kabuki feudal, assim, né? Para quem não conhece, né? Ele lida exatamente com essa convenção da imagem e principalmente com o fantasma também, né? Com o terrível, com esse algo que te assombra, com esse estrangeiro, né? Pensando naquele sentido freudiano, assim, também, né? Que essa criação de ficção interna, né? Que te acomete, assim, também. Então, eu acho que o terror, ele vem de tudo isso, assim, né? Ele vai te criando sensações que você não quer lidar e que são difíceis. E o mundo é difícil, né? A vida não é justa, né? Nada é justo, né? Então, para mim, ao mesmo tempo que é interessante olhar para a poesia por essa perspectiva, enfim, do belo, né, do romance, né, não no sentido do romance escrito, mas tipo, né, olhar para a poesia no sentido de que há algo romântico em você também, e o romântico pode ser terrível, mas né, desse lugar do simbólico afetivo, assim, também o terrível, ele é importante, assim, eu fico pensando, né, as imagens do terrível, né, a Bíblia é terrível, a Bíblia pra mim é terrível, é tenebroso aquilo, assim, né? Toda vez que eu leio a Bíblia é muito tenebroso, não no sentido da culpa, mas no sentido da imagem mesmo, né? Só na Bíblia há um dilúvio que mata a toda a população. E aquilo pra mim acaba sendo também por muitos momentos um livro de terror, assim, né? Então o terror nesse O lugar. Testamento, ele é muito forte nisso, assim, né? Ele tem, tipo, diversos desastres, assim, é um Deus muito punitivo, né? Que Da manda guerra, né? pragas, destrói, é um Deus muito da guerra, né? Uhum, exato. Nossa, pra mim, tem uma passagem no livro que eu falo sobre o dilúvio lá, sobre a Arca de Noé. Nossa, aquilo pra mim é terrível, gente. A gente estuda aquilo na catequese quando a gente é criança, né? Se você tem uma criação católica e tal. É bonitinho, né? Tem os animais, tem os bichos. Ah, salvou os animais, não sei o quê. Pois é, gente, salvou os animais e matou a população inteira, sabe? É tenebroso, matou afogado, é horrível, né? É, o, a própria relação do Egito com, enfim, tudo isso, assim, né? O livro do Apocalipse, né? Eu tenho pensado muito no livro do Apocalipse ultimamente, que o livro do Apocalipse ele é escrito por João quando ele tá preso, né? E aquelas imagens são as cartas dele para o povo que não está preso, né? Porque ele está se comunicando. Então são imagens ali, o Apocalipse, ele na verdade é a extensão da imagem do encarceramento, assim, né? Não é a vida, né? Não é, pode ser também para quem acredita, né? Mas é, é um outro patamar da imagem, assim. É a criação da imagem pelo símbolo, sabe? Eu estou preso, eu preciso sair daqui, cara, eu não tô comendo bem, né? E eu tô tendo que lidar com esse encarceramento, né? E pra mim tudo isso é terror, assim. E pra mim tudo isso é importante enquanto imagem de texto, né? E aí você falou do cinema, né? O cinema pra mim é muito importante nisso também, né? Eu adoro esse filme de terror. Adoro J-horror, principalmente, que são os filmes de terror japonês. Adoro, adoro. Acho aquele filme o chamado, o japonês, o americano menos, assim. Mas o chamado japonês, eu acho uma obra de arte, eu acho lindo, sabe? Eu acho lindo quando você tem uma figura feminina e os fantasmas, isso é interessantíssimo. Os fantasmas femininos do Japão, eles são sempre vingativos com a sociedade. As mulheres japonesas, as fantasmas japonesas são vingativas com a sociedade, porque a sociedade oprime essas mulheres. E elas têm um entendimento, né? Ela é empurrada no poço, ela cai no poço. E é interessante que quando ela volta no filme japonês para matar as pessoas, ela volta belíssima, meu bem. Ela não volta suja, ela volta com o pano, com a roupa de linho bem limpinha dela, com o cabelo bem escorrido. Então, assim, são figuras sociais também. O fantasma, ele pode ser essa figura social, né? Quem são esses fantasmas também? Existem muitos fantasmas que eu às vezes me considero um fantasma gay aí também, sabe? Então tem tipo, tem tipo essa relação. Enfim, não sei se respondi, falei bastante, né? Eu tenho essa mania de Não, tá falar ótimo, muito. Léo. Só queria Mas é falando isso aí. aquilo que você estava falando sobre, tipo, no seu livro, né? Tem diversas referências à religião, né? Tipo,
tanto a religião cristã quanto a religião árabe. É, o poema que abre o livro, né, chama Torres de Babel, que fala sobre Uhum. essa relação da linguagem, né? E aí tem tem um verso aqui que eu acho que pontua essa questão que a gente estava falando, que você estava dizendo sobre a violência, né? Desse Deus violento, que é assim o verso: Deus criou a linguagem pela violência. Uhum. Acho muito legal esse verso, e esse poema é muito bonito também. E no seu livro como um todo, tem uma relação muito forte, assim, com a cultura árabe também, né? Começa o livro a ser inundado, assim, por essas palavras árabes, por essa estética também. Uhum. Tem um poema que eu gosto muito, que você imita, digamos assim, a maneira como se escreve em árabe, que se escreve todas as palavras juntas, né? Uhum. E você, tipo, tenta fazer isso com o português, né? Juntando Com todas as português. palavras e Uhum. produzindo uma linha super longa com várias palavras juntas e que elas vão criando Difícil outros de ler. sentidos dentro dela, assim. Você pode ler ela de diversas formas, com diversos Uhum. ritmos, e isso é muito legal. Uhum. Queria que você falasse sobre essa influência árabe. Cara, é muito louco isso, porque eu. E é muito difícil também pra mim falar sobre isso, assim, é questão de terapia até, às vezes, porque eu tenho uma. Quando eu mudei pro Rio, eu mudei em 2015 pro Rio. E eu tive, enfim, eu tive uma experiência de sair, né? Quando a gente muda pro Rio, a gente vem do interior, né? Ou para São Paulo, ou para outros lugares. Naquela época eu tinha 25 anos, então eu tive um ímpeto, eu queria sair, eu queria conhecer as coisas, eu queria ser outras pessoas, eu queria, enfim, conhecer, né? Enfim. E era num momento em que o Rio tava numa coisa das festas gratuitas muito forte. Não sei se ainda tá, porque, enfim, não tô lá e parei de sair também, mas tinha uma coisa das festas gratuitas, era muita gente, e o Rio sempre é muito isso, né? É um acontecimento muito efervescente a todo momento. E aí eu conheci uma galera drag queen, assim, e comecei a pesquisar drag queen. E aí eu já vinha num interesse, já tinha uma relação muito forte. Eu adoro o cinema árabe também, né? O cinema iraniano também, né? Tem um filme que eu adoro que é Caminho para Kandahar, eu acredito, acho que é Kandahar o nome. O Caminho para Kandahar, tem um outro que chama Gabé, que tem uma ligação muito forte com o tecido. E isso pra mim é uma coisa muito forte na cultura árabe, assim, pra mim, né, que me acomete um tanto, que eu tenho essa burca pintada pelo Mike aqui, que é de uma performance de um solo de um solo de butô que eu fiz, né, que você assistiu até, né? Sim, sim, Esse foi no solo. Centro Cultural de Araras, né? Foi, que chamava Ba, que eu lidava exatamente com esse lugar da burca. E aí eu pensava assim, cara, que louco, né? Porque a gente colocam burcas na gente a todo momento, né? E eu, como um homem gay, é muito diferente de uma mulher, que a burca pra mulher é muito mais intensa, né? E da experiência, né? Jamais saberei o que é isso também. Mas eu, como um homem gay, assim, a todo momento também é acometido uma burca em mim, assim. Só que ao mesmo tempo a burca para a sociedade árabe, né, e para a mulher árabe, ela tem um lugar de respeito muito forte. Então é um lugar assim que tem abalos sísmicos complexos, assim, porque é algo que é muito cultural, é um lugar de resistência para muitas mulheres árabes também. Tem um livro que chama O Mundo de Aisha, que fala sobre essa resistência da mulher da burca também, assim, da mulher do hijab. Enfim, né? É complexo, né? É complexa a burca. E aí eu sempre pensava nesse lugar. Nossa, como que eu posso também me apropriar dessa burca que é colocada em mim, assim, de uma forma que eu valorize também isso. Não, calma aí. Isso aqui pode causar abalos sísmicos sociais e nas pessoas que estão ao meu redor, né? E aí, voltando para essa coisa da drag queen, quando eu morava no Rio de Janeiro, foi muito forte, assim, porque eu fiz contato com uma galera. Na época tinha a casa NEM lá no Rio de Janeiro, que, enfim, ela foi. Era uma casa que as transexuais, lideradas pela Indianara, que é uma transexual muito famosa lá no Rio de Janeiro, porque ela faz uma performance que ela levanta a blusa e ela fica com o seio à mostra, no meio da rua. E ela vai presa. Quando ela vai presa, ela tem que apresentar o documento dela. E no documento ela não tem nome social, porque não pode ter. E ela não pode ir presa. Aí ela é solta. Ou seja, na rua ela é presa porque ela mostra o peito porque ela é uma mulher.
Só que aí ela é presa, só que aí ela é um homem, então a polícia não consegue lidar com isso. É uma figura interessantíssima e incrível de conversar com ela, assim. E ela é a fundadora dessa Casa NEM. E era um lugar de muita resistência na época, assim, que muita drag queen ia. E as drag queens de um lugar, assim, de uma marginalidade, né? De uma marginalidade da própria drag queen, né? Que são essas drags que são mais demônias, que colocam o chifre de demônio, né? A drag queen barbada, essas drags. E aí eu conheci a Alma Negro lá, que é uma drag muito bacana, assim, que tem um conceito de drag muito legal, tal. Enfim, e essas drags, elas sofriam muita perseguição dessas drags que são mais institucionais, digamos assim, que elas são super femininas e elas emulam uma característica feminina que tem a sua devida importância também, claro, né? Mas elas sofriam muito. E aí eu comecei a me montar nessa época também. E por influência, e aí eu pesquisava na universidade, e por influência dessas drag queens, da Alma Negro, da Pandora Yume, que é uma drag também que acredito que parou, nunca mais vi, assim, da Shankar, enfim, outra dessas drags mais demônios, assim, da Azazel, eu também fui me montando e era desse lugar, assim, de uma outra drag, uma drag que desconstrói essa identidade fixa de gênero, assim. E aí, cara, era bizarro. Era completamente bizarro, assim. Do lugar do assédio, do lugar das outras drags, assim. De homens gays e de outras drags. De um assédio tenebroso, assim. De ter um momento, e isso pra mim é muito pesado, assim. Veio uma drag famosa lá, super feminina, e ela me encoxou, cara. Ela encoxou e ela pegou embaixo, assim. Aí virou e falou assim: ele, né? Não é ela, ele. Porque era um homem, né? E aí ele virou e falou assim: o que que você é? Você é animadora de festa? Aí eu virei e falei assim, não, todas nós somos, né? Animadoras de festa. Mas enfim, é isso. E aí ele ficou meio assim e tal, daí ele falou, sabe o que é esse quente aqui embaixo? Eu falei assim, o quê? Aí eu falei, e o quê? Não, aí ele falou, sabe o que é esse quente aqui embaixo? Eu virei e falei assim, ah, deve ser gonorreia, né? No seu caso. Cara, aí ele, né, respondi, aí ele me empurrou com tudo, caí no chão. Nisso eu tava vestido. Nossa, eu tinha me montado uma coisa meio Marcel Marceau, assim, era toda uma montação. Cara, nesse momento, bateu um negócio em mim que eu falei assim: não tem porquê. Que identidade é essa que eu tô performando nessa festa? Que identidade é essa que eu tô lidando aqui, né? A que estou aqui, né? E aí eu conversei com a Alma nesse momento e falei assim: cara, a partir desse momento eu só vou me montar de burca. Eu vou colocar burca, eu vou na festa de burca. E eu comecei em todas as festas de burca. Menino, você não tem noção. O que acontecia? As pessoas faziam roda em volta de mim, me ofendiam. Nas festas dessas drags, assim, sabe? Me ofendiam, puxavam minha burca. Dá vontade de ir pelado, né? Porque puxava a burca, estava pelado no meio da festa, né? Ia ver aonde ia dar a coisa. Então era um negócio, assim, de uma total opressão com a imagem, sabe? Uma total opressão com a sua imagem, com aquilo que você quer mostrar, sabe? Em um lugar que já é marginal. Então, assim, essa marginalidade, ela vai sendo acometida de múltiplos fascismos também, assim, sabe? Por quem você é, pela identidade. E a identidade acaba sendo uma faca de dois gumes, né? A que estamos aqui discutindo identidade nesse espaço, né? E aí, pra mim, essa imagem da burca foi ficando cada vez mais forte, e isso entrou muito na minha escrita também, né? Então, se de certa forma eu já vinha carregando esse gosto, né, esse olhar, né, pelo tecido, pela confecção do tecido, e que vinha do bar, né, no bar eu tinha um tear gigantesco, né, no meio da cena, né, eu lidava com, era sobre o tecido ali, de fato, né, sobre a essência de tecer uma vida, assim, né. Ali eu falei assim, não, essa burca também ela pode ser um lugar de resistência, sabe? Ela pode ser um lugar de lidar com esses outros corpos aqui de uma forma. Tá, você tá me impondo uma burca, então eu vou colocar essa burca, lide com ela. Lide com a minha burca, sabe? E aí isso acabou se tornando, enfim, e pelos múltiplos atravessamentos também da vida e da história e da história que a gente está vivendo, né? Enfim, quando eu escrevi aquele poema, o Afogado em Imanência, né, que é esse poema mais relacionado com, né, com a burca, era bem no momento em que estava rolando a guerra lá na Síria. Então era uma coisa que. E aí no Rio de Janeiro tinha muito refugiado também, eu conversava muito com eles, porque eles faziam umas barraquinhas e vendiam quibe, esfirra, falafel. Eu adorava o falafel de um rapaz que tinha lá na frente do. Lá em Botafogo, na praia de Botafogo, assim. Eu conversava muito com ele, assim, sabe? Quando eu ia comer lá, assim. Então era uma coisa que me atingia também, né? E me atinge muito até hoje, assim, essas coisas. Enfim, aí eu tenho essa relação
com árabe muito por causa disso. E a escrita árabe é uma coisa que eu sou muito apaixonado, porque é uma escrita que é o desenho. E eu amo escritas que são paisagísticas, assim, digamos, né? Eu amo ideograma, né? Minha pesquisa de corpo é muito baseada no ideograma, né? Também, assim. E a escrita árabe é linda nesse sentido, né? Você consegue construir com a escrita imagens, né? A bismillah, né? Que é aquela frase primordial do Islã, assim, você consegue desconstruir aquela escrita e formar imagens, consegue construir um pássaro, enfim, eles fazem muito isso, né? Enfim, acho bonito, né? Apesar de toda a opressão que existe também, como existe na nossa sociedade, né? Opressões muito complexas, né? E muito genocidas também há lá, né? Então, assim, o mundo é uma bola, né? É um planeta, né? Grande. Ô, Léo, que história louca, né, cara? Você já falou isso algumas vezes para mim, assim, a gente já conversou sobre isso. É, é muito, muito forte essas histórias, assim, ver como às vezes dentro dos próprios grupos que são marginais, existe o marginal dentro do marginal, né? Que cria-se essas exclusões, essas violências, né? Eu acho que, cara, a sua poesia consegue abarcar todas essas contradições de uma forma muito lírica, assim, sabe? De uma forma muito, muito imagética, de uma forma é, que não é direto, assim, em um sentido pobre da coisa, assim, sabe? De abarcar aquilo como algo jornalístico, assim, mas como algo a partir de uma perspectiva de fato estética, sabe? Poética. E esse poema seu é um dos que eu mais gosto, assim, do livro, o Afogado em Imanência. É um dos poemas mais bonitos, assim, ele é um poema bem longo, infelizmente eu não vou poder ler ele aqui, Uhum. adoraria poder ler ele, mas ele tem aqui umas 5 páginas, eu acho, né? Porque ele Ele tem é várias grande. partes. E ele é um poema que eu, inclusive, selecionei um trecho dele para ler aqui, antes de você falar, antes da gente você comentar sobre isso. Queria ler um trecho dele, Por favor. tá bom? Colhem-me como uma flor, desabrocho em sal e merda marítima. Meus olhos estão saltados como os olhos de Alá. Minha pele é a realeza como fruto das tamareiras. Eu sou um ser celeste. Voo por entre os homens e me visto como as mulheres. Eu sou um anjo de pés largos. Meus rios vão se desfazendo em uma colheita de sonhos. Meus cabelos escorrendo pelos ares. Meus sumos. Sabe, eu acho que esse poema, mas não só ele, assim, acho que na sua escrita como um todo, assim, você consegue abarcar essas contradições, abarcar esses amálgamas, sabe? Esses opostos, assim, que vão criando outras coisas, que às vezes são, Uhum. são fascistas, às vezes são libertadoras, às vezes vão para vários caminhos, assim, né? Uhum. Acho que a sua poesia consegue abarcar isso de uma forma muito lírica e muito importante. Assim, eu estava até conversando com o Matheus na outra live, acho que você estava aqui, você chegou a vir, acho que Ah, uma cheguei. Cheguei no fragmento. meio, assim. Como que, às vezes, é muito mais poderoso, assim, utilizar essa linguagem imagética e poética, subvertendo a linguagem, criando novos sentidos, assim, para falar sobre essas questões sociais que afligem a gente, assim, ao invés de tentar combater isso com o próprio discurso disso, sabe? Porque o Uhum. discurso jornalístico é o discurso disso. O Uhum. discurso de uma certa cartilha, assim, sabe? É o discurso disso também, né? Isso se transveste disso, assim, o tempo todo e reproduz isso, né? Eu acho que a poética, assim, ela tem essa capacidade de subverter isso esteticamente, né? Sim. Eu acho que isso é poderoso demais, assim. A gente, enquanto artista, não pode esquecer que a nossa resposta tem que ser estética, sabe? Antes de tudo, assim. Uma Uhum. resposta estética é uma forma muito mais poderosa de enfrentar o horror do que responder com o próprio horror, né? Uhum. Uhum. Entendendo as formas que o horror utiliza, né? E eu acho que o seu livro consegue fazer isso de uma maneira muito bonita, cara, muito bonita.
E a busca, né? A busca dessa estética que é frenético. Eu não sei, assim, não sei pra quem tá vendo, pra você, assim, a busca da estética, a busca da partilha, sabe? Da colagem disso no seu corpo, na sua escrita, no seu olhar, sabe? É frenético, são terremotos, assim, sabe? É difícil lidar, né? É difícil olhar, né, pra estética também, né? Enfim, eu fiz um curso, eu fiz uma faculdade de estética e foi de chorar por muitos momentos, assim, também, né? O como machuca, né? O como machuca buscar a estética e tentar olhar pra ela e tentar entender ela, porque é muito difícil de entender ela também, né? A ética, como esse lugar de liberação também, né? Muito difícil, muito árduo, né? É doloroso, né? É que nem jardinagem ali, né? É um negócio, né? Você criar flores, né? Criar belos animais, né? Como diria Aristóteles, E né? sabe, Você... Léo, o seu livro, assim, eu acho que ele tem uma questão que é bastante interessante, de que quando as pessoas pegarem ele e lerem, assim, elas vão entender isso de uma maneira mais clara, assim, mais evidente. Que existe uma experimentação formal bastante grande no seu livro, assim, né? A gente falou bastante sobre isso no processo de edição do livro, né? Foi uma coisa que eu ressaltei bastante, e que eu acho muito legal, porque, assim, cada poema ele necessita de uma forma específica para vir ao mundo, né? Uhum. É difícil, assim, reproduzir a mesma forma em todos os poemas. Sim. Até os sonetos, assim, se a gente for levar ao extremo, cada soneto, que nem diz o Otávio Paz, né, é único, né? Cada poema é Aham. único. Não existe um poema que repete outro, ou que supera outro. Não é que nem algo tecnológico que uma invenção posterior supera a anterior, né? Que nem ele vai falar sobre o arco, né? Tipo, a metralhadora substitui o arco, mas a Uhum. Eneida, ela não substitui a Ilíada. É lindo isso no livro. Impossível. E o seu poema, então assim, as coisas vão se sobrepondo, né? E o seu poema, nessa busca de tentar dar forma a todas essas contradições, vai encontrando diversas formas estéticas distintas, assim, diferentes. Em cada caso é uma forma única, assim, sabe? Acho que quando as pessoas estiverem com livros em mãos, elas vão entender isso. Assim, tem poema, enfim, como eu falei, com aquela escrita árabe, que as palavras estão juntas, tem poema que é prosa, tem poema que tem uma questão, como fala? Ai, caramba, concreta, que Uhum. os Da versos moça. da mosca, que é muito bonito, né? Você vê a mosca andando pelo poema, assim, você vai lendo, e você vai ouvindo ela zumbindo, e você vai vendo ela se movimentar pelo poema, assim, como se fosse uma mosca. E eu acho isso muito legal, sobretudo também que existe uma experimentação com o teatro, né? Com as formas Uhum. teatrais. Os Sim. personagens estão ali falando às vezes em monólogo, às vezes em diálogos, né? Queria que Uhum. você falasse sobre essa experimentação formal que você pensou, como que foi isso, e dessa relação sua com o teatro, como que isso se transborda na sua escrita poética. Uhum. Então, eu costumo dizer assim que, enfim, a minha escrita é uma escrita de bailarino, assim, né? Porque, enfim, eu sou bailarino de butô, falo isso com orgulho, assim, porque foi muito difícil de chegar aqui também, assim. Então, tipo, né, danço, pesquiso, vou atrás disso, assim, então o corpo, ele tem uma, tem uma força, né? Tem uma força pra mim nessa escrita, né? E outra coisa também que eu costumo pensar desse livro, assim, é que ele é um chá entre todos esses fantasmas, assim, tanto que tem um intermezzo no meio dele, né? Que é vou servir um chá agora aqui, porque, enfim, né, tem muita coisa acontecendo aqui, né? Muita coisa está acontecendo, preciso olhar para esses fantasmas também, né? Igualmente no começo do livro tem uma coisa que é muito importante assim para mim. Logo no começo do livro tem, pode passar batido, né, mas tem uma imagem de um fantasma, um desenho, né, que eu fiz assim, que é o fantasma mais clássico possível, né? Que é o fantasma de pano, né? É aquele fantasminha de pano, assim, tal. Eu costumo dizer que esse fantasma é um fantasma semiótico,
E eu roubo mesmo esse termo do William Gibson, que eu adoro. Até botei o William Gibson aqui do meu lado, assim, ó, pra mostrar pra galera. Porque esse livro é muito importante, gente. Tem que ler esse livro aqui, ó. E que é um conceito, eu acho que é um conceito dele, assim, que, num conto que chama o contínuo de. É um nome em inglês, enfim, o contínuo de Gernsback. Que ele fala, o rapaz fala assim: Meu Deus, eu tô vendo aviões da Segunda Guerra Mundial voando pelo céu. Que é isso? Como eu tô ficando louco? Ele fala: Não, você tá louco. O que você tá vendo são fantasmas semióticos. São fantasmas da linguagem apenas, entendeu? Você tá olhando para esses fantasmas e eles estão te batendo aí de frente. Então, por exemplo, e aí ele fala assim, ó, se você vê aqui agora, né, o fantasma, enfim, se eu ver o fantasma da minha tia que morreu ano passado, eu vou ficar cabreiro, vou falar, ei, não sei se eu quero falar com você agora, tia. Mas se eu ver o fantasma da Maria Antonieta aqui agora, eu vou fazer, ei, eu acho que você é uma coisa da minha cabeça apenas, assim, né? Então o fantasma semiótico ele vai um pouco por esse lado, assim. E aí eu piro muito nisso, assim, sabe? Como eu posso criar esses fantasmas semióticos, assim, né? Fantasmas da linguagem, né? Corpinhos aí que ficam assombrando as pessoas, né? E aí vem uma coisa muito importante, que é essa coisa da formalidade do poema. Aí eu ficava pensando, pô, como, né? Como que eu lido com isso também? Se eu quero dizer esse fantasma é único, e ele é sozinho, nesse sentido também, ele é sozinho porque ele é único, né? Só há ele, só há esse fantasma, né? Como que eu crio também o universo desse fantasma? Porque ele vive em algum lugar, né? Ele vive em um mundo, e isso é uma influência do teatro também, né? Ele vive em um espaço, né? Ele quer ser visto, né? Ele quer estar num lugar de onde se vê, no teatro, né? Também, assim, né? Então, né, como que eu lido, né? Se eu tô falando de uma mosca, como que eu lido com essa mosca voando também nesse espaço, né? Se eu tô falando sobre um fantasma, que nem tem o poema O História de Fantasma em Inverness, que é sobre a Lady Macbeth. Estou falando sobre a Lady Macbeth, né? Ela fantasma, né? Como que é esse fantasma dela? Baseado em Shakespeare também, que é outro fantasma, né? Assombra muita gente. A Gabi até na apresentação ela fala que o Shakespeare assombra a gente ainda, né? E... Né? Então, como que eu vou criando essa formalidade? E tem uma coisa muito forte, que eu sou muito formal também, porque eu adoro teatro japonês, né? E o teatro japonês é muito formal, né? Apesar de muito convencionado, né? De muito aberto, de ser baseado nessa ideia do ideograma, que é uma abertura paisagística, digamos assim, né? Ele também é muito formal, né? Se eu faço esse Muito movimento marcado, né, Léo? Os marcado, movimentos todos muito precisos. extremamente preciso, né? Você, não, eu faço aula de kabuki em São Paulo, lá na companhia Fujima, com a Yoshikoto Fujima, minha professora, minha sensei. Cara, é muito louco. Este movimento aqui representa tal coisa. Isso aqui, bate o pé no chão, é banzai! Pá! É explosão, entende? Isso representa. Presta atenção em mim, olha pra mim aqui agora. Então, tipo, tem uma dimensão formal muito forte nessa arte que eu costumo observar. Adoro Eisenstein, né? Da montagem dialética, do cinema soviético ali, né, do começo do século XX, né, que é muito formal também, né? Apesar de ser muito aberto, é muito formal. Então eu gosto desse lugar do, apesar de ser muito aberto, também é muito formal, assim, né? Pode cair naquela crítica sempre, né? Os formalistas concretistas, os neoconcretistas são muito formais, os concretistas são muito formais, mas a gente vai lidando com isso também, assim, né? Enfim, acho que é um pouco isso, assim. Sim, muito legal, Léo. Viu? Deixa eu falar. A gente tem mais uns 10 minutos, 12, Nossa, 13 minutos. passou rápido. Passa rápido. Eu ia dizer assim, ó. Reafirmar de novo aqui que as pessoas que estão aqui assistindo a gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Léo, manda aqui para a gente fazer essas últimas perguntas, tá? Enquanto isso, Léo, eu queria que você lesse um poema do seu livro. Ah, Queria que você fizesse uma qual? leitura. Não, você escolhe. Agora, Tá. enquanto você escolhe, eu vou acender a luz, porque a luz natural aqui já tá acabando e eu já Já estou entrando no tá escuro. fantasmagórico. Tá Tá. fantasmagórico. Eu vou acender a luz aqui enquanto você escolhe, tá? Sim. Ah, eu quero visitar um cemitério. Nossa, muitas poesias, né? Em cemitérios, muitas poesias. Belas poesias. Eu acho que eu podia ler aquele Cyberlua. O que você acha? Acho legal.
Inclusive dá pra gente falar um pouco também sobre essa influência do cyberpunk, né? Sim. Eu acho isso legal, assim, também, porque abordar essa questão do seu livro. O Cyberpunk para mim ele é o fantasma do futuro, né, também, né? Ao mesmo e engraçado, né? Porque é o fantasma do futuro, o fantasma ele lida com o passado, né? É muito benjaminiano também, né? Tem essa coisa da história, né? Dessa história móvel assim, né? E pra mim o Cyberpunk ele lida muito com esse fantasma que é do futuro, o Android que é um fantasma do futuro. É por isso que eu gosto muito de pensar desse ser social que é fantasma também, assim, né? A transexual como um fantasma também. E não é no sentido negativo, não. É no melhor sentido que isso possa existir, assim. Entende? O como assombra a sociedade mesmo, assim, sabe? Cria outra sociedade, sabe? É pra criar outra sociedade através da fantasmagoria mesmo, assim. Vivemos em um trem fantasma, adoro. Essa fala foi da Flora Susequinde, que foi uma professora minha, foi não, é, né, uma professora minha maravilhosa. Aí teve um rapaz no encontro que falou assim, porque a sociedade é um circo, né, não sei o que. Ela falou assim, não é um circo não, é um trem fantasma. Toda hora vem uma coisa que me assombrar, pelo amor de Deus. Enfim, e aí eu gosto muito do cyberpunk nesse lugar do fantasma que é móvel também, e que vai pro futuro e que anda. Enfim, e que a gente tem que lidar com essa tecnologia também aqui agora, né? Estamos aqui cyberpunks, né? Sim. Também. Androides, né? É. Bom, posso ler? Claro. Então vamos lá. Cyberlua. Imprime uma fase. Fios de linha. Em uma ligação espiritual, dizem que o corpo tornou-se máquina. Eu compreendo quando me dizem que a vida é morte, sob fantasmas brilhantes, queimando através de uma névoa azul de fumaça de cigarros. Hologramas. Ontem senti arder o meu corpo e nele senti a voz do além. Buda sentado na Lotus, ligado por cabos à rede do Google. Eu me busco às vezes. Gosto de olhar meu nome na barra. Cada vez mais me transformo em algo entre a tela e o corpo. Sequenciado: 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
na incansável luz dos lasers. Resultado a resultado, replico-me e deixo de ser um, perpasso zero, tornado dois. Olho para mim como um espelho, como a foto já foi. Me fantasma. Essa manhã lembrei outra vez de Gibson. O céu tinha cor de televisão fora do ar. Gosto sempre de pensar nessa frase. O céu é um limite chiado. Não era. Meus hologramas todos desfilando pelo céu, e eu ali, no abandono do corpo, jogado ao luar. Costumo vagar sem medo à noite. O olho, um globo que persegue criminosos. R, G, B. Procuro. Nem que eu aumente minha saturação. Eu lá e cá, misturado nessa iminência da busca insistente dos pixels da minha pele. Enquanto falo, a lua me olha. Não sei mais se a maré cria vidas. A lua é um satélite. Enquanto falo, a lua me olha. Os cabos dela se ligam à terra. Não farei a lua sumir. Eu vou ligar-me a ela. Imprime uma fase. Fios de linha, em uma ligação espiritual, dizem que o corpo tornou-se máquina. Close-up. Minha língua varre meu céu da boca. Close-up. Um gato morre. Plano aberto. A multidão observa o letreiro que pisca. Meus dias minguam na fé. O Buda é um caminho. O Tibé o fogo. O corpo, o cabo, a luz. Foi-se o tempo do gosto. Agora é a lua. E engoli-la sem nem mesmo suspirar. É isso. Que lindo, cara. Lindo esse poema, hein, Léo? E o livro é todo assim, viu, galera? É inteiro assim.
Muito massa, Léo. Acho que esse poema aí, cara, ele traz vários aspectos do que a gente tava conversando, assim. Traz esse eu lírico que muitas vezes não dá pra gente saber se é você que tá falando ou se é um outro fantasma que tá aí dizendo, sabe? Se é um, um eu lírico de um fantasma que você tá emprestando a sua voz. É bem bonito isso. Traz essa coisa teatral e cinematográfica, assim, com esses cortes, com o close-up e de essa linguagem, assim, que é muito legal. Então, essa experimentação de juntar várias formas, várias linguagens e de criar um, 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 um poema múltiplo e um livro múltiplo, assim, coisas com diversas influências. Muito legal, Léo. Tá muito massa. Ah, é bacana, muito legal. Tô feliz de estar podendo publicar ele. É um sonho também, né? Enfim, a gente tem sonhos. E é. Ah, muito legal. Tô feliz de poder dividir com as pessoas também esses escritos todos. Legal, querido. Ô, Léo, queria continuar mais uma hora aqui. Ai, Tá, também, tá gostoso. tá massa, né? Mas o Instagram só dá uma hora pra gente Uhum. aqui na live. E mas a gente pode fazer outra mais pra frente para falar de novo. Sim, Acho que vai ser legal. A gente pode mas pensar outras coisas. pra gente falar Não de outras coisas. esgota, né? É, é, é difícil esgotar tipo em um papo assim rápido, né? Tem muita coisa pra Sim, falar. sim. Mas Ô só Pedro, eu queria queria, eu queria, eu queria só, antes de você finalizar mesmo, de fazer um agradecimento a todo mundo que já ajudou na benfeitoria também, assim, sabe? Que eu fico muito feliz, assim, a gente bateu, tá na terceira meta já, assim. Então, muita gente ajudou. E, assim, eu não vou conseguir agradecer nominalmente todo mundo, assim, né? Mas eu queria agradecer muito, assim, sabe? Porque o livro, ele vai ser publicado por causa, enfim, da ajuda dessas pessoas, assim, né? Pô, que bacana, tipo, obrigado por não só por me ajudar a publicar, mas por manter a poesia viva de alguma forma, né? E, enfim, a experimentação e que eu sou muito grato a essas pessoas que ajudaram mesmo, assim, e que constantemente ajudam, né, a literatura a sobreviver. claro. Eu acho que, cara, isso é muito importante, assim, eu tenho falado muito disso sobre a revista, sobre a Intempestiva, né, que como que é Aham. importante que a gente cultiva essa leitura, assim, sabe? Se não tem leitores, não tem literatura. Não Uhum. basta só ter escritores, né? É algo que é preciso, óbvio, parte daí, né, literatura, mas se ela não é lida, se ela não circula, se as pessoas não se chocam com as ideias que está ali nos livros, se essas ideias não se chocam com outras ideias que está na cabeça das pessoas, que está no mundo, a literatura ela perde o sentido, né? Exato. Ela não acontece, né? Uhum. Então, assim, é muito legal você ter falado isso. De fato, é muito importante que essas pessoas que compraram um livro, que esse livro vai chegar até elas, que elas vão ler, que vão se chocar com as ideias delas, né? Que vão criar outras ideias, que vai circular. E é muito legal isso, porque o livro circula mesmo, cara. Vai para uma mão, a pessoa empresta para outro, aí Por essa pessoa favor. empresta para outra, e aí o outro se interessa, compra, fala pro amigo. É uma loucura, assim, é muito É legal sobre os isso. circuitos que os livros criando a partir de si mesmo, assim, é um corpo no mundo, vai ser um fantasma aí que vai assombrar muita Ah, gente. sim. Tomara que assombre todo mundo aí. Ah, leiam à noite, viu? Leiam à noite. Ô, Léo, enfim, obrigado aí pela live, obrigado Obrigado a você. por estar junto aqui, por esse livro bonito que você produziu. Obrigado a todo mundo que participou aqui da live, foi muito legal. E quem quiser comprar o livro do Léo, ele está em pré-venda lá na Benfeitoria, benfeitoria.com.br/fantasmas. É um livro muito legal, vocês vão gostar muito, tenho certeza. E se não gostar também não tem problema. Pode É falar. isso aí, é a sombra mesmo. Mas é isso, Léo. Obrigado, querido. Vamos Obrigado, combinar Pedro, fazer pela outros encontros. oportunidade. Vamos, com certeza. E Tá um bom? beijo para todo mundo aí que
que ficou até agora. Sim. Então, beijo, querido. Obrigado, Beijo. viu? Até a próxima. Tchau, gente. Até mais. A gente se fala.